Recording progress. Já estou até aprendendo a falar inglês com esse recording progress. Opa! Muito bem. Então, gente, durante muito tempo, distúrbios psicológicos eram considerados até como possessão diabólica. Aí, a partir dos estudos de Freud, do neurologista, médico neurologista Freud, esse tipo de doença passou a ser visto como um problema causado por processos orgânicos e psicológicos. Olha que interessante. Lá naquela sociedade lá de Freud, toda aquela manifestação, principalmente nas histéricas que vocês estudaram aí, era considerada como possessão demoníaca, onde já se viu aquela pessoa se contorcendo, fazendo aquelas caretas, né? Então, a partir daí, o Freud percebeu que muitas atitudes humanas são condicionadas pelo inconsciente, é o que a Marlise falou aí. Muitas atitudes humanas são condicionadas pelo inconsciente. Então, o Freud estimou, então, que o acesso ao inconsciente individual, veja bem, possibilitaria encontrar as respostas para os problemas psíquicos. Eu uso a palavra psíquicos, né, ou psicológicos. Com essa ideia, ele propôs a interpretação dos sonhos. Vocês vão estudar. E a livre associação como métodos para acessar as camadas mais profundas da mente e buscar a cura. Olha que interessante. Freud, então, vai no íntimo, no fundo do baú da mente humana, lá no inconsciente, para entender o porquê daquelas reações, que naquela sociedade eram consideradas como possessão demoníaca. Olha que coisa interessante, né? Interessante que ele, como médico neurologista, ele tratava da mente. E quando nós estudamos sobre o estágio dele ali com o Jean-Martin Charcot, lá na França, ele ficou impressionado, porque lá eram 5, 6, 7 mil pacientes com problemas neurológicos gravíssimos. Então, ali foi o maior estudo para ele, o maior local, o maior estágio para ele foi ali no Hospital Psiquiátrico Salpêtrière. Interessante, então, nós notarmos que toda essa preocupação de Freud, veja que em 1923, o Freud ele desenvolveu esse modelo estrutural da personalidade. Depois o Jung divergiu dele, mas é o que nós mais cremos, né? Que está de acordo com aquilo que a Bíblia diz: o homem é corpo, alma e espírito. Então, esse modelo estrutural da personalidade, que é organizado pelo aparelho psíquico, em 3 estruturas, né, que eu falei, id, ego, superego, cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana, que rege a interação do indivíduo com outras pessoas. Olha que interessante, eu vou até passar essa frase para vocês guardarem, vai lá no grupo, tá? Ele descobriu, olha que interessante até a fala dele, né? Importante a gente destacar. Ó. Em 1923, Freud desenvolveu um modelo estrutural da personalidade, organizando o aparelho psíquico em 3 estruturas, id, ego e superego. Cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana, regendo a interação do indivíduo com outras pessoas. Está vendo que tudo está relacionado a relacionamento com as pessoas. É no relacionamento com as pessoas que nós exercemos a nossa personalidade, que nós exercemos aquilo que somos. Né? Tem uma frase que está na placa de homenagem que fizeram para mim aqui. Eu acho interessante essa frase de Freud. Só um minutinho. Nós não somos apenas... somos tudo, né? Sentimento, vontade, ações, gestos, somos nós. Freud fala que é um conjunto de coisas que a pessoa tem no seu comportamento que mostra quem é aquela pessoa. Então, nós somos muito mais do que que nos vem, né? Como nos vem. Nós somos o que sentimos, nós somos o que falamos, nós somos o que praticamos. Então, é um conjunto. Então, quando ele diz aí que nesse conjunto desse, né, 3 dispositivos do aparelho psíquico que nós nos revelamos no relacionamento
com as pessoas. Muito bem. Então, o id, o ego e o superego são 3 dispositivos que está direcionando, ou está nos dando norte, está nos fazendo com que as pessoas vejam que tipo de pessoa nós somos. Convivemos na sociedade, convivemos em qualquer lugar que nós estamos, que convivemos. A personalidade é o produto da internalização dos valores, dos padrões recebidos, dos pais, da sociedade e assim por diante. Então, tá. Então, eu sempre costumo dizer que o que é o id? Bom, estamos falando do id. O id é uma fonte de energia psíquica. É uma fonte de energia psíquica da personalidade que é relacionada aos instintos. Eu falo que os instintos primitivos e agressivos e violentos estão lá no inconsciente, que é formado pelas pulsões, instintos, impulsos orgânicos, e aí entra a outra coisa que eu quero dizer. Os desejos inconscientes. Esse aqui é o bicho. Se eu fosse falar o que eu penso, né? Eu tinha uma musiquinha antigamente, cuidado, pezinho onde pisa, as crianças cantavam muito isso, não sei se vocês lembram. Cuidado, mãozinha, onde você põe sua mão. Cuidado, zoinho, né? Minha mãe fala, onde você olha. Cuidado, boquinha, no que fala. Porque o nosso papai do céu está lá em cima olhando para você. Olha, tinha um medo de fazer coisa errada. Você fazendo coisa errada, o papai do céu está vendo. Minha mãe, não faça coisa errada, que o papai do céu está vendo. Lá dentro do inconsciente tem desejos que não dá nem para falar. O ser humano, todo ser humano tem esse inconsciente, esses desejos, fantasias e essas coisas. Já viu aquela pessoa, se eu fosse falar o que eu quero, o que eu penso, isso, todo mundo ia ficar escandalizado. Tem gente que fala isso, né? E minha mãe, de vez em quando, brigava com meu pai, dizia assim, se eu fosse falar, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Deve ter uma coisa escondida lá que eu não sei. E nós não sabemos mesmo. Eu me lembro de uma primeira análise, eu me lembro que eu indiquei uma psicanalista para atender umas alunas ali de Curitiba, Santa Catarina, aquela região ali, porque eu queria que as mulheres tivessem mais liberdade. Eu disse, olha, eu prefiro que vocês falem, contem essas coisas para uma mulher. E aí eu, por ética, arrumei um psicanalista para os homens e uma psicanalista para as mulheres. Aí essa mulher, essa doutora, ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu fazer as análises com as alunas. Aí eu acabei tendo que fazer, assumir as análises, mas eu ouvi tanta coisa. Eu ficava olhando aquelas alunas e falei, meu Deus, estou ali na aula, não faço ideia do sofrimento da vida de vocês, as coisas que vocês passaram na vida de vocês. Veio à tona no consciente tanta coisa. Aí eu entendi por que elas eram assim, por que reagiam assim, por que agiam daquela maneira. Então, foi muito difícil, porque as pessoas, é um mundo, é um universo, a cabeça das pessoas, o inconsciente das pessoas é um universo. É a maior parte do aparelho psíquico é o inconsciente. Então, lá estão os desejos instintos, né? Ou os desejos inconscientes. Então, esse id, gente, interessante. Como que o id funciona? Ele funciona de acordo com o princípio do prazer. O id sempre estará buscando o prazer. É isso que o Márcio falou agora há pouco, pastor Marcelo. Minha vontade era fazer isso. Eu tinha vontade de fazer o prazer, que busca sempre o que gera prazer. E o inconsciente, o id, ele evita o desprazer. Isso aqui não me dá prazer, eu não vou fazer. Então, o id é impulsivo. Ele busca uma solução imediata para essas tensões. Não, eu tenho que fazer já, eu tenho que resolver isso agora, eu tenho que ter uma resposta imediata. Isso é o id. Outra coisa, o id não aceita frustrações e não conhece inibição. Além disso, esse aspecto desconhece juízo. Olha que interessante. O id desconhece juízo, lógica e valores morais. Eu fui atender uma situação esses dias e eu tive que dizer isso para a pessoa. Fui obrigado a falar isso para a pessoa. Falei, cara, você agiu de forma inconsciente. Isso aí vai trazer problemas jurídicos e judiciais para você
Não, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Falei, pois é, mas agora você vai sofrer as consequências. Por quê? O id não conhece o que é moral. Ele não conhece o que está diante dele como algo que eu não posso fazer isso. Lógica. Não existe lógica no id. Não existe valor moral, não existe juízo. A mãe da gente. Eu fazia as coisas erradas, minha mãe disse assim: você é muito sem juízo, moleque. Já ouviu isso da sua mãe? Quando você faz alguma coisa errada? Quando você fazia alguma coisa errada? Você não tem juízo? É bem isso mesmo. É sem juízo mesmo, sem lógica. Ali no id, no inconsciente, está essa característica. É ali onde não existe a lógica e o juízo. Agora, o ego, o consciente, é o aspecto racional da personalidade que é responsável pelo controle desses instintos. É o teu ego que vai controlar esse ímpeto do teu inconsciente. É o ego que vai dizer para você que você não pode fazer isso. Isso é imoral. Olha, isso não é justo. Então, é o ego, ele vai aplacar todas as pulsões negativas do id. O que o ego serve? Como mediador e facilitador da interação entre o id e as circunstâncias do mundo externo. Ele está ali para orientar você a aplacar todo aquele ímpeto, aquela pulsão, aquele desejo, aquele prazer, lembra que eu falei aí? É o princípio do prazer. Gente, guarde isso com vocês. O inconsciente, o id, sempre vai estar, ele vai estar defendendo o princípio do prazer. É aquilo que te dá prazer. É aquilo que... E desprazer ele não aceita, a frustração ele não aceita, ele vai agir segundo o princípio do prazer. E o ego tem, então, esse papel de aplacar isso, de aplacar. Tá? Então, o ego é um mediador, é um facilitador, é uma interação entre o id e as circunstâncias do mundo interno. Veja bem, o ego representa o quê? Razão e racionalidade. Razão e racionalidade. O consciente, o ego, é racional. Vamos agir de forma racional, de forma razoável, que é o contrário da paixão insistente e irracional do id. Esse tal desse id, quando fala que quem se apaixona, fala de paixão, outra palavrinha difícil, hein? O pastor Marcelo, vou usar o senhor de novo aí. Você lembra quando você se apaixonou pela Luciane? Deve ter feito um monte de coisa, né, Luciane? Lembro. Eu andava a pé, quilômetros e 1991, né? quilômetros. Podia estar chovendo, que eu ia na casa da minha sogra. 1991. Morava na mesma rua, era vizinho. Aqui ainda bem. Lerdo é o gato, filho. O cara, quando está apaixonado, faz cada coisa, cada besteira, né? Cada idiotice. Então, esses impulsos aí irracionais do ego, o ego obedece o princípio da realidade. O que o ego faz? Ele não age segundo o contrário, né, da paixão, que ele age com realidade, refreando as demandas em busca do prazer, até encontrar o objeto apropriado para satisfazer a necessidade e reduzir aquela tensão, né? Então, a principal função do ego, gente, é buscar uma harmonização entre os desejos do id e a supervisão, realidade e repressão. Então, vocês entenderam? Agora vocês entenderam que vocês lutam contra vocês mesmos? Nós temos uma luta contra nós mesmos. Então, o inconsciente é paixão pura. Faz a loucura. É capaz de dar o mundo e o fundo por aquilo. Já o ego, ele tem o papel de aplacar isso. Olha, eu vou arrumar outro dispositivo para você
aplacar esse prazer, porque às vezes no prazer, na paixão e no prazer, você vai cometer um monte de besteira. E o ego, ele está ali para dizer, não, calma aí, deixa na hora certa, olha. Então, por isso que muitas pessoas agem segundo o princípio do prazer, do inconsciente, da paixão, da loucura, mata-se por paixão e assume compromissos assim, impossíveis pela paixão, por querer aquela coisa, é aquela pulsão que quer satisfazer aquele desejo, aquela compulsão. Então, o ego já é diferente, ele tem como princípio aplacar isso. Muito bem. Então, o ego é a razão, a racionalidade. Vamos agora, então, para o superego. O que o superego é? É a parte moral da mente humana. Está lá em cima, no topo do iceberg. Superego. Que o meu meu professor de teologia, muitos anos atrás, ele dizia assim, é a consciência limiar do cidadão, do ser. O que é consciência limiar? Limiar é a parte mais alta da porta. Ele falava de consciência limiar no ministério, consciência limiar no trânsito, consciência limiar no casamento, em todo o aspecto, toda a vivência sua. Consciência limiar quer dizer a consciência maior, é a parte moral da mente humana que representa os valores da sociedade. Essa é a maturidade da pessoa. A pessoa chegou a um nível altíssimo de maturidade, igual era meu pai. Um homem admirava meu pai. Um homem controlado. Diz que porque ele foi militar, ele era oficial de exército, aquela coisa toda. Mas não era isso, não. É que meu pai teve uma formação muito difícil e sofrimento, e o tempo de guerra, que foi na guerra. E meu Vai pai era tomar banho, um menino. homem com muito controle de si mesmo, e ele nos ensinava o tempo todo, olha, cuidado com encrenca, não arruma encrenca, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Meu pai era um homem, e ele é um exemplo para mim, de um homem com superego, consciência limiar muito alta. Então, vamos ver os 3 objetivos do superego, né, nessa aula, muito importante aqui essa parte. O primeiro objetivo do superego é reprimir por meio da punição ou sentimento de culpa qualquer impulso contrário às regras ideais. O superego, ele traz uma sensação para a gente de culpa quando a gente faz alguma coisa errada. Não devia ter feito isso. Eu não devia ter agido assim. E às vezes, quando você é tentado a fazer alguma coisa, você já diz para si mesmo, não posso. Não vou fazer. Gente, eu passei por uma prova de fogo esses dias. Peguei um processo em que um cidadão matou o outro no trânsito, jogou o carro para cima de um motociclista, matou o rapaz, repercutiu na imprensa, e me indicaram para o processo, para ser perito no processo. E o cara tentou me comprar com dinheiro para que eu alterasse a história. Eu falei assim, nunca, jamais eu vou fazer isso. Porque o cara que morreu lá era um inocente e estava cuidando da mãe e o pai doente. E eu orei para Deus um ponto final daquilo. Deus, pela misericórdia de Deus, tivemos uma audiência esses dias, quando ele falou para o advogado, ó, ele vai fazer isso, eu não vou fazer, não. De jeito nenhum. Eu falei, não vou fazer. Dinheiro, numa época dessa, qualquer um se venderia? Não. Quem tem caráter, superego, eu falei assim, eu pedi a Deus, Senhor, tira esse processo da minha, eu não quero esse processo na minha mesa mais, e eu não quero mais tratar desse assunto. Cheguei à conclusão que aquilo ali era imoral para mim. Então, primeira coisa, minha consciência pesou, porque tinha um inocente que morreu lá. Falei, jamais. Isso eu sempre aplico no meu trabalho. Então, é a consciência moral. Então, é punir e pôr um sentimento de culpa quando você levar um impulso para fazer o que é contrário. Não posso fazer isso. Então, o superego tem esse papel, reprimir, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. O superego, ele tem o papel de vir para o ego
E para o id, ó, vocês ficam quietinhos no lugar de vocês aí. Você está vendo como é que é? Você está lá no inconsciente tentando vir de baixo para cima. Quando você chega lá, o superego diz assim: vocês dois aí embaixo, fica quietinho, porque eu já cheguei a um nível que isso aí não me serve mais. Então aí você alcançou a maturidade. Aí você alcançou o limiar da maturidade. Então, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. Conduzir o indivíduo à perfeição. Superego. É isso que eu falei aí. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas ele está procurando quem esteja disposta a ser trabalhado. E o superego, ele leva o indivíduo a essa perfeição, esse aperfeiçoamento de caráter, de pessoa. Então, o superego forma-se após o ego, ele está lá em cima. Enquanto a criança assimila os valores recebidos dos pais e da sociedade. Tá? E ela pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos inaceitáveis. Você já viu quando você pensa alguma coisa ruim da pessoa? Eu estou nessa fase. Eu penso que eu tenho um desejo, uma coisa ruim lá para uma pessoa, a minha consciência começa a ficar angustiada, eu não posso pensar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso agir dessa maneira. É a consciência limiar, você tá dizendo para você mesmo que aquilo não é moral, que aquilo não é correto. Eu falo, eu fui a uma farmácia esses dias e me deram um troco errado e me deram R$10 a mais, eu voltei lá e disse assim: olha, aqui você me deu o troco a mais. Aconteceu várias vezes, né? Agora tem uns que querem levar vantagem. Pessoas que querem levar vantagem, no mínimo. Meu pai dizia assim: quem rouba quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Quem rouba R$10, rouba 10 milhões. Esses caras que andam nos roubando a vida toda aí, né? É tudo gente sem superego. Não está nem aí com o outro que vai ter prejuízo e assim por diante. Então, o superego, ele tem esse papel de nos também punir, não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos inaceitáveis. Então, o superego tem o pensamento dualista, tudo ou nada, certo ou errado, sem meio termo, e ele está sempre em conflito com o id. Olha aí. O que a Bíblia fala? Seja o teu falar. Está vendo como a Bíblia tem tudo a ver com psicanálise? Tem tudo a ver com psicanálise. Seja teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Onde está o maligno? Lá no teu inconsciente. O superego não se dá com o inconsciente. Eu brigo com o meu inconsciente todo dia. Hoje foi um dia que eu briguei com o meu inconsciente o tempo todo. Estou brigando todo dia comigo mesmo. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Aí o superego, o inconsciente, não, mas é bom, ó, vai aí, você só vai ver o prazer. Não posso, não posso, não posso. Faz aí alguns meses que eu estou lutando com uma situação aí, não posso, não posso, não posso. Por quê? Porque o inconsciente, o id, ele quer que você tenha... Não, vai lá, faz, não tem problema não, não vai dar nada, não dá nada não, como diz os bandidos aí, os manos, vamos fazer, não dá nada não. Dá sim muita dor de cabeça, vai dar muita dor de cabeça. Então, preste atenção, o superego sempre está em conflito com o id. Vamos ver aqui a interação entre o id, ego e superego. Veja bem, imagine se você acorda numa segunda-feira, toda ensolarada, para ir trabalhar, né? Aí o id entra em ação e quando você pensa ou decide não ir ao trabalho, aproveitando o dia ensolarado para fazer um passeio. Não, hoje eu vou passear. Não vou trabalhar, não. O que o id está querendo? O que ele está querendo? Que você seja demitido. Está querendo ser mandado embora. Não, hoje é dia de trabalho, não é dia de passear. Eu vou trabalhar. Então, ele está fazendo esse comparativo que essa é a tua luta. O id está querendo que você faça coisas contra a sua ordem,
E aí o superego diz assim, olha, o prejuízo vai ser grande se você for por aí. As consequências serão... Então, você está dizendo para você mesmo que aquilo não é certo para a sua vida. Então, o ego traz a razão e mostra que você deve ter responsabilidade, encontrar outra oportunidade para fazer esse passeio. Não, hoje não é dia de passear, hoje é dia de trabalhar. Apontando que o mais prudente no momento é eu vou para o trabalho. O superego, por fim, acredita que uma atitude dessas é inaceitável e que você merece punição caso você tome a decisão. Então, o superego é mais ainda, porque ele está dizendo assim, olha, o ego está dizendo, não tem problema, mas é o seguinte, vamos deixar para outro dia. Mas o superego assim, vá lá hoje para você ver o que vai acontecer. Tome essa decisão. Então, você tem que... O que a Bíblia fala sobre de consciência, coração, consciência? Ele diz assim, se o nosso coração não nos acusa, nós temos paz com Deus, mas se ele nos acusa, Deus é maior ainda que o nosso pensamento, que o nosso coração. Então, e ela diz que a paz de Cristo seja árbitro em vossos corações. Você sabe que o superego, ele está nesse patamar, é ali que a espiritualidade age. Sabia disso? Caráter, moral, não posso fazer isso. Eu não posso, eu tenho que dar o testemunho do homem, da mulher que eu sou. Eu tenho que estar diante da sociedade com uma postura correta. O cara está lá 120 por hora. 160. Eu me lembro de um pastor contando isso aí, vai contar uma historinha de pastor. Ele estava 160 por hora no Monza, naquela época que Monza era Monza, né? Aí, 160 carrão, tinha acabado de comprar o carrão, e ele teve uma palavra assim na mente dele, assim, pare seu carro no acostamento. Ele parou. Quando ele parou, aquela voz falou para ele, conte 10 segundos. Ele contou. 1, 2, 3, 4, 5, foi contando. 6, 7, 8, 9, 10. Aí o pneu dianteiro fez pá, explodiu, estourou parado. Ele falou, cara, se eu tivesse a 160 por hora e esse pneu estourasse, eu estava ferrado. Tinha capotado e morrido, matado minha família inteira. Então, o superego tem essa função de dizer, isso não é correto, isso não é certo, você não pode fazer isso, você vai sofrer as consequências. Se você fizer isso, você vai desconstruir muitas coisas em relação a você, a sua credibilidade, sua reputação. Eu estou com um colega vamos falar de ministério, né? Uma situação muito delicada. Por quê? Não quis ouvir, não quis acatar a moral, o caráter. O professor Marcelo sabe do caso. Agora está aí a justiça sancionando o cara por causa de uma coisa errada que ele fez na sociedade. Aí a advogada dele quis falar com a juíza sobre perdão. Ela falou assim, olha, quem perdoa é Deus. Para a lei ele vai responder. Deus perdoa ele, mas ele cometeu um crime, ele vai ter que pagar por esse crime. Você entendeu que pecado Deus perdoa, mas crime você vai ter que dar conta? Você vai ter que responder o crime. Então, é por isso que tem que se desenvolver o superego, para que você e eu não tenhamos esse problema. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a sua mente e compreender que essas informações que estão registradas lá no seu inconsciente, tá? Você precisa desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional. Então, o superego é uma fase de maturidade, de desenvolvimento da inteligência emocional que diz para você que controla as suas emoções, que dirige as suas ações, e ele aplaca, então, todo aquele impulso do inconsciente que vem para o ego, e o superego tem esse papel de estar ali pacificando. Ele é um juiz, é a consciência limiar. Superego é a consciência limiar, é o juiz maior que está ali na ponta do iceberg, dirigindo toda a questão moral e caráter do ser humano. Quando você vê uma pessoa muito íntegra, muito proba,
equilibrada, você pode julgar você pode considerar que essa pessoa alcançou a maturidade e o desenvolvimento do superego. Agora, cabe a vocês saber que fase que vocês estão aí, né? Vocês estão muito no inconsciente, no ego, no superego. É vocês que sabem agora, né? Em que patamar vocês estão aí. E começar a trabalhar esse equilíbrio entre consciência, inconsciência e superconsciência, que aí é a maturidade e a consciência limiar. Satisfeito, pessoal? Tá bom? Gostaram da aula? Hoje não teve Tá slide, boa. mas o assunto foi... Posso só fazer um comentário? Sim, 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 pode fazer. Não sei se todos ontem tiveram oportunidade ou ouviram falar, assistiram a Record ontem à noite, no Jornal da Record. Passou uma situação de uma mulher que ela teve um bloqueio. A princípio, ela achava que era um tombo que ela tinha acontecido com ela, e ela perdeu totalmente a memória. Já faz isso 3 anos. Ela caiu no banheiro da casa dela. E os especialistas fazendo os testes, as coisas com ela, não acharam nenhum sintoma, não acharam nada que remetesse, né, a uma queda. Aí foram fazer uns exames nela, foi um pico de estresse muito alto, que deu esse bloqueio e ela perdeu totalmente a memória, escrever, ela não sabe nada, ela teve que reconstruir, não conhece ninguém. Ela tá fazendo hipnose. Ela está fazendo hipnose para tentar voltar algumas coisas da mente dela. Foi muito interessante essa matéria de ontem. Eu lembrei da aula de psicanálise, disso daí. Eu não vi não, pastor. Importante, hein? Se a gente conseguir pelo menos um vídeo, interessante. Mas viu que o Delcio, o médico lá que deu aula para vocês aí naquela turma, ele fala sobre isso, né? Falou sobre isso, que a pessoa chega lá e chega muito estressada com burnout e com estresse excessivo, e ele medica, né? Ele medica, ele dá um medicamento e ele recomenda tratamento também, né? Então, é isso aí. Pessoal, vou encerrar para vocês descansarem, tá bom? Um abraço, professor. Até a Falta 5 próxima. minutos para cair aí, eu vou salvar isso aqui e vou disponibilizar lá. Beleza, professor. Deus abençoe. Boa noite, Desculpe esse, mas que bom que a gente também já fechou, e aí a gente, dia 29, aliás, 24, continuamos com esse assunto aí, tá? Ok, boa noite, muito obrigada. Foi ótima aula. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Bom descanso para vocês, viu? Obrigada. Beleza, fique com Deus. Amém.